Horário das lideranças, bloco PSB, PRB, PSC, deputado Paranhos. Senhor presidente, senhores deputados, telespectadores da TV Sinal, eu venho a essa tribuna para falar de um tema já abordado aqui pela deputada Mara Lima, também por outros deputados, sobre o material, o kit gay, como está conhecido, e que deverá ser distribuído pelo Ministério da Educação para todo o país. Primeiro quero parabenizar a deputada Mara por ter abordado esse tema, mas quero aprofundar esta discussão. Mas é um assunto que realmente nos preocupa muito, até pela interpretação que muitos têm quando tocamos nesse tema. E sempre a desculpa é da discriminação. Mas eu queria, de forma muito clara hoje, abordar esse tema e dizer que nós devemos reagir com muita profundidade, com muita determinação sobre esse material que o Ministério quer distribuir. Se não tivesse o argumento necessário de convencimento de que a escola não é o local apropriado para tratar desse tema, a escola é o local apropriado para aprender didaticamente, para criar o currículo escolar. Mas esse tema deveria ser um tema tratado pelas famílias. Mas é claro que é um assunto que preocupa e que tem crescido a discussão, mas não tem se chegado a um ponto comum. Mas eu queria, talvez, buscar o melhor estatuto, que é esse livro aqui conhecido como a Bíblia Sagrada, e que acho que todos nós respeitamos esse livro, que é o livro mais vendido, o livro mais antigo, o livro mais lido, que é a Bíblia Sagrada. Eu poderia colocar aqui a minha linha de pensamento, o que eu acho sobre esse assunto, o que eu penso sobre esse tema. Eu que sou pai de 3 filhos, uma menina de 24 anos, um menino de 14 e uma menina de 3. Uma parte, deputado. Vou conceder uma parte. Mas quero abrir mão do meu posicionamento, porque ele é muito claro. Mas é o meu posicionamento. Mas gostaria de levar e chamar a atenção dos deputados, da população, do nosso Estado, para que pudéssemos prestar atenção ao que está escrito na Bíblia, então, para que pudéssemos fazer um paralelo sem o comportamento pessoal e individual de cada um. A palavra diz em Romanos 1:26, deste livro, o seguinte texto: por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza.
Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. E Coríntios 6, 9 e 10 diz: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Não é o Paranhos, não é a Mara Lima, não é nenhuma placa de igreja, não é a igreja católica, não é a igreja evangélica, é a palavra de Deus que está dizendo isso, está escrito. E é por isso que venho a essa tribuna para dizer que está acontecendo um equívoco, que o nosso país está incentivando os nossos filhos a cometerem um pecado. Não concordo, evidentemente, com agressões, não concordo com discriminação, nenhum tipo de discriminação, de racismo, mas não posso concordar também que não devemos dizer a verdade neste livro que está escrito, que é a Bíblia Sagrada, e todos nós que somos crentes a Deus, e a palavra crente não quer dizer outra coisa a não ser crer em Deus, temos a obrigação de trazer essa discussão. Não temos o direito de encaminhar os nossos filhos, os adolescentes, para um erro e para um pecado. Muito menos uma instituição. Porque acho que esse tema é um tema que tem que ser tratado dentro de casa, com as famílias, para que possamos ter um controle. Aqueles que defendem que é uma doença, me perdoe a sinceridade, mas a palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus diz que é um pecado. Então é um tema, deputada Mara, que realmente merece toda a nossa atenção. E eu não poderia me furtar de, sendo um homem que conheço a palavra de Deus, que estuda diariamente este livro, e que não tenho nenhuma dúvida que foi Deus que permitiu que aqui eu estivesse, eu me omitisse de trazer esse tema aqui. Sua parte, deputada. Quero cumprimentá-lo, nobre deputado, pela coragem. Tem gente que não tem muita coragem de falar o que pensa e o que sente, e nem a sua maneira de conduzir a sua família. Creio eu que, como ao meu próprio mandato, o seu mandato e demais deputados que estão aqui, foi a família paranaense que nos elegeu para estar aqui. Foi acreditando que aqui nós iríamos defender também os valores da família. E tenho certeza que a maioria estão conosco, dizendo que realmente a criança ela deve ser ensinada no caminho que ela deve andar. A palavra de Deus diz isso, para que quando ela cresça, ela não tenha arrependimento, mas tenha só contentamento no seu crescimento e possa crescer saudável, com uma mente tranquila e sadia. E nós estamos, sim, lutando pelas famílias, e eu parabenizo por, junto conosco, então, defendermos a família paranaense e a criança. A criança que, na tenra idade, ela tem, sim, nós temos por obrigação de cuidá-la. E sabemos que essa cartilha será distribuída para tanto para o infantil, o fundamental e também para o médio. E eu acredito que isso é uma coisa que nós não podemos aceitar de forma alguma dentro do Estado do Paraná. Que o Estado do Paraná seja exemplo para o Brasil, não recebendo esse tipo de material que, para mim, não tem valor algum. Obrigado pela parte. O kit, aliás, traz cenas
que não são aceitáveis de forma alguma. Traz uma cena de um menino beijando o outro menino. Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Eu vou concluir pedindo a Deus que Deus possa tocar os corações das pessoas que estão no poder, que Deus possa colocar a mão poderosa de Deus em nosso país, em nosso estado, para que nós preservamos a maior instituição que esta terra tem, que é a família. A alegria do pai ver o seu filho se casar com uma mulher, de ver a sua filha se casar com um homem, de ter um neto, de ter uma família. Eu peço a Deus que Deus possa honrar essa casa e honrar o nosso estado, para que tenhamos um estado e um país como é o coração de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Parabenizo também Vossa Excelência, deputado Paranhos, pelo seu pronunciamento e me somo a ele como deputado nesse movimento importante, sem dúvida alguma.